Iniciaremos agora a correção do nosso simulado. Para a primeira questão, ele diz que Felipe e Lucas estavam brincando em um campo de futebol e decidiram brincar o desafio da trave. Consiste em chutar uma bola e tentar acertar a trave de futebol. Para isso, combinaram as seguintes regras. Se a bola batesse na junção, o jogador ganharia 100 pontos. No travessão ou na trave 10. Se fosse gol, 1 ponto. E se saísse, o jogador não ganharia pontos. Felipe foi... Dos 20 chutes de Felipe, 2 foram na junção, 200 pontos. 5 no travessão ou na trave, que são 50. E 9 foram gol. Então a gente tem que Felipe fez 259. Já Lucas acertou 1 na junção, 100 pontos. 13 no travessão no poste, 10 pontos, 130. E 4 foram gol. Então a gente tem 100 mais 130, 230, mais 4, 234. De acordo com os dados da tabela, marca a alternativa que representa a diferença de pontuação. Então a diferença, subtração. 9 menos 4, 5. 5 menos 3, 2, 0. Então a diferença, após os 20 chutes, 25. Na figura abaixo, o ponto C' é a imagem do ponto C, ou seja, esses dois pontos representam a mesma posição desse polígono. Por essa translação, a imagem do ponto B, a gente quer saber qual é a imagem desse ponto. Qual desses aqui representa esse ponto. Para isso, a gente monta um polígono de novo. Lembrando que cada lado tem que ter o mesmo tamanho. Por exemplo, aqui a gente tem 3, aqui a gente também tem 3. E agora a gente liga o ponto S até o ponto C. Então, a imagem do ponto B logo vai ser o nosso ponto S aqui. Alternativa D. Os segmentos horizontais dividem o retângulo em 4 faixas da mesma largura. A área da região amarela corresponde a qual fração da área do retângulo? Então, a gente pode dividir essa área aqui em 2 partes. Cada parte a gente vai usar para preencher esse espaço aqui. Tanto essa quanto essa daqui. Tendo isso em mente, agora a gente tem uma figura que ela é mais ou menos assim. Então agora a área que corresponde da figura amarela, a gente tem ela só agora dividida em 4 partes. E a gente tem 2/4 pintado. Simplificando, a gente vai ter 1/2. Alternativa C. A balança da figura está equilibrada. Os copos são idênticos e contêm ao todo 1.400 gramas de farinha. Os copos do prato da esquerda estão completamente cheios e os do prato da direita estão até metade da sua capacidade. Qual é a massa em gramas de um copo vazio? Então a gente tem aqui, a gente vai usar X para ser o valor da farinha. A gente primeiro tem que descobrir quanto de farinha tem em cada copo. Aqui a gente tem 2x, já que eles estão completamente cheios de farinha. Mas desse lado aqui a gente tem 3 copos com farinha, mas eles estão pela metade, que é igual a 1.400 gramas. A gente vai resolver essa fração como uma divisão. Então 3x dividido para 2, a gente vai ter 1,5x. Somando as duas, 2x mais 1,5x, a gente tem 3,5x, que é igual a 1.400. Como aqui é uma multiplicação, a gente vai passar esse 3,5 com a operação inversa, que é a divisão. Então a gente vai ter 1.400 dividido para 3,5. Divisão essa que vai nos dar 400.
400 vezes 3, 1.200. 400 vezes meio, 200. Somando os dois, a gente volta para os 1.400. Agora a gente vem para o peso dos copos. Já que a balança está equilibrada, esses 2 copos com farinha, a gente já sabe que são 400 gramas. E são 2 copos. Vou usar C para representar os copos. Ele está igual, já que a balança está equilibrada, com 1,5, já que é metade, 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 vezes 400, mais 3C, já que são 3 copos. Aqui a gente vai ter 800 mais 2C, que é igual a 1,5 vezes 400, 600, mais 3C. Então agora o que eu vou fazer? Esse 600 eu vou passar para esse lado e esse 2C eu vou passar para esse lado. Então a gente vai ter 3C. Se era mais 2C, vai ficar menos 2C. É a operação inversa. Se aqui está somando, ele vai passar subtraindo. Mesma coisa aqui, o 600. Vai ser 800. E se o 600 estava somando, ele vai passar também subtraindo. 3C menos 2C. C. 800 menos 600, 200. Então a gente sabe agora que o peso de cada copo vazio é de 200 gramas. Alexandra pintou de azul 506 pontos em uma circunferência. Então ele tem uma circunferência e ela pintou 506 pontos azuis. Depois, entre cada 2 pontos azuis consecutivos, ela pintou um outro ponto de branco. Finalmente, entre quaisquer 2 pontos consecutivos de cores diferentes, ela pintou um outro ponto de verde. Então, entre esses 2 verdes, esses 2 verdes, esses 2 verdes, esses 2 verdes, quantos pontos verdes ela pintou? Para essa é só uma questão de lógica. Se a gente diminuísse essa circunferência para cá, a gente teria 4 pontos azul que representam os 506, 4 brancos que também são os 4, são 506, e o verde a gente tem o dobro. Então 506 vezes 2, a gente vai ter 1012. Alternativa B. O estacionamento Delta em Recife apresenta a tabela de cobrança a seguir em sua portaria. Primeira hora R$ 8,00, segunda hora R$ 3,00 e horas seguintes R$ 1,50. Fração de hora é paga como hora inteira, ou seja, se passar 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, ela vai pagar o valor da hora inteira. Maria Júlia estacionou seu carro às 8 e retirou às 11h30. Então, se passaram 3 horas e 30 minutos. Mas dessas 3 horas e 30, como fração de hora é paga como inteira, ela vai pagar o valor integral de 4 horas. A primeira hora são R$ 8,00, a segunda hora 3, a terceira 1,50 e a quarta 1,50. Então ela vai pagar 11 mais 1,50, 12,50 mais 1,50, R$14. Alternativa B. A gente tem que prestar atenção só nessa propriedade. O nosso dividendo é o divisor vezes o quociente mais o resto. Quando eu dividir, qual é o resultado do quociente?
se o dividendo é 603, se a gente tem 603, que é igual a 24, que é o divisor, multiplicado pelo quociente. A gente não sabe quem é, usa x. Mais o resto, que é 3. Esse 3, como ele está somando, eu vou passar ele para cá, subtraindo. Operação inversa. 603 menos 3 é igual a 24 vezes x. 603 menos 3, 600. Agora esse 24 está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. 600 dividido para 24, e desse lado restou só o x. Assim que a gente efetuar essa divisão, a gente encontra o valor dele. Então, 600 dividido para 24, 2,48, 12, 125. Então a gente tem que a resposta do quociente nessa situação é 25. Em um jogo dos objetos, um dos objetivos é coletar algumas joias para liberar habilidades especiais. No plano cartesiano, o ponto J indica a posição inicial do jogador. E os pontos A, B, C, D e E indicam as posições das joias do mar, do céu, da lua, da terra e do vulcão, respectivamente. Então, o A do mar, B, céu, C, lua, D, terra e E, vulcão. Para alcançar uma das joias, a partir da sua posição inicial, deslocou-se 3 unidades no sentido norte. Então vamos lá, 1, 2, 3. Ele parou aqui. Depois deslocou-se, virou 90 graus para o leste, ou seja, se ele está vindo para o norte, ele virou para essa direção e deslocou 8 unidades. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deslocou-se, girou 90 graus para o norte, ou seja, ele voltou a ficar apontado para cima. Deslocou-se 2 unidades, 1, 2. Girou 90 graus para o leste, deslocou-se 6 unidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ao final deste percurso, qual das joias o jogador conseguiu coletar? Ele chegou no B, e a B é a joia do céu. Letra B. Para a resolução das próximas questões, vou usar este arquivo disponibilizado pela professora Suzana, que está mais visível a questão das tabelas. O índice de massa corporal, IMC, é um número calculado a partir da massa e da altura, permitindo a obtenção da classificação de peso da pessoa em relação à sua altura. A tabela a seguir apresenta o valor do IMC para algumas faixas de massa e de altura. Em um grupo de pessoas, todas dentro da classificação, excesso de peso, suas alturas são números que variam de 1,60 a 1,75. Portanto, de acordo com a tabela, qual é o valor máximo possível da massa de qualquer pessoa desse grupo? Então, a gente tem a altura, a gente tem que levar em consideração a altura, que é de 1,60 a 1,75, que é exatamente esse grupo aqui, em verde, e o máximo de massa que as pessoas podem ter, que é aqui, que é o excesso de peso. Então o IMC ele tem que estar nessa cor cinza escura. Então para essa altura, para esse grupo, eles têm que estar, como a questão pôs o valor máximo de massa entre as alturas de 1,60 na categoria de excesso de peso, então a gente se atém apenas aos valores de massa delas, achando 90 kg como maior. Logo, a alternativa D. No plano cartesiano abaixo, tem-se uma imagem aérea do CMSM, com algumas dependências do colégio
como por exemplo, estacionamento 2 representado pelo ponto H, coordenadas 8, 3, que é esse ponto aqui. Seguindo esse raciocínio das alternativas a seguir listadas, pode-se afirmar que o refeitório, o ginásio, o estacionamento 1 e as salas de aula do ensino médio encontram-se representados respectivamente sobre os seguintes pontos. A gente quer o refeitório, logo o A37. Lembrando sempre que o primeiro valor é da coordenada x e o segundo da coordenada y. Então, o refeitório 37, o estacionamento 1, 13, o ginásio 10, 5 e a sala de aula do ensino médio, o 7, 5. Que a gente tem a alternativa A, 3, 7, 10, 5, F, 1, 3 e E, 7, 5. Cada unidade do biscoito recheado da marca Chocolates pesa 15 gramas. Esses biscoitos são embalados em pacotes contendo 12 unidades, que por sua vez são agrupados em caixas com capacidade para 25 pacotes. Quantos quilogramas de biscoito cabem em cada caixa? Então, se cada biscoito pesa 15 gramas e em um pacote são 12 unidades, a gente tem 12 vezes 15, que a gente vai obter 180 gramas. Que por sua vez são agrupados em caixas com capacidade para 25 pacotes. Então, dessas 180, a gente tem 25 pacotes. 180 vezes 25 a gente tem 4.500 gramas. Convertendo 4.500 gramas para quilos, a gente vai obter, que é só dividir aqui por 1.000, a gente vai obter 4,5 kg. A alternativa é 32ª. Em uma obra para fazer um contrapiso são utilizados 4 baldes d'água com capacidade de 1.600 ml cada. Com base nisso, é correto afirmar que em litros o total de água utilizada foi. Então, nessa questão, primeiramente é preciso entender que um balde possui 1.600 ml. E ela deu 4 baldes, assim devemos calcular quantos ml temos, resultando no valor, multiplicando aqui por 4, a gente vai obter o valor de 6.400 ml. Logo depois é basicamente fazer a conversão de mililitros para litros. E a gente pode pensar nessa tabela substituindo o G por L. Aqui ficaria DL, CL, ML. Como a gente está em ML e quer vir para cá, a gente vai dividir por 10, 640. Dividindo por 10 de novo, 64. Dividindo por 10 mais uma vez, 6,4 litros. Alternativa B. Na figurinha abaixo, o Cebolinha, apesar de ter trocado a palavra régua por légua, provou que conseguiu acertar a pergunta da Mônica, considerando que cada régua meça 30 centímetros, qual a distância da Mônica para o poste. Ele disse que seriam as 7 léguas. Então, a gente tem 7 vezes 30 centímetros, que vamos obter 210 centímetros. Desses 210 centímetros, a gente vai tentar procurar qual das alternativas correspondem a 210 centímetros. A gente já ignora a dos 7 metros, já que a gente tem 210, também a dos 700. Usando mais uma vez aquela tabela, a gente quer transformar 210 centímetros, por exemplo, em metros.
que seria 2,1 metros. 2,1 metros, perdão, 2,1 não. Não, minto, é sim 2,1. São 2,1 metros, que né, cada metro tem 100 centímetros, então temos 210 centímetros, é isso. Então, 2,1 metro, 210 centímetros, a gente já anula a questão E. Nos sobrou quilômetros e decâmetros. Para transformar em decâmetros, a gente divide todo esse número aqui por 10, que vamos obter 0,21 decâmetro. Então, a gente já encontrou a resposta, a alternativa D, 210 decâmetros. A figura representa a planificação de uma caixa de biscoitos que tem o formato de um prisma reto. Para esse prisma, qual é a soma entre o número de vértices, faces e arestas? A figura acima representa um prisma pentagonal, logo ele tem 5 lados, que são as faces laterais. Assim como tem 5 vértices na base e 5 vértices nessa base, mais 5 vértices aqui, totalizando 10 vértices. Então a gente já tem 10 vértices, 2 faces, que são as bases, mais 5 laterais, então a gente tem 7 faces. E a quantidade de arestas, a gente pega uma das bases e multiplica por 3, já que é um prisma. Multiplicando 5 por 3, a gente tem 15 arestas. E somando 10 vértices, mais 7 faces, mais 15 arestas, a gente vai obter 32. A alternativa C. Essa figura representa a planificação de uma figura tridimensional. A figura tridimensional que tem essa planificação, a gente sabe que é um prisma, porque ele tem duas bases, superior e inferior. E olhando para cada uma da base, a gente tem um hexágono. Então, prisma de base hexagonal, ou prisma hexagonal. 36ª. Observe a imagem a seguir. Ela é formada por dois polígonos, losango e octógono regular. Quantos vértices possui cada um desses polígonos nessa ordem? Então, o losango, 4 vértices, o octógono, 8 vértices. Então, resposta letra D, 4 e 8. A aluna Fátima, do 6º ano do ICPMRJ, gosta de estudar. Em uma aula de matemática do professor Stephenson, foi feita a seguinte pergunta: qual é a medida do menor ângulo formado pelos ponteiros das horas e dos minutos de cada relógio? Sabendo que a aluna Fátima acertou tudo, qual foi a sua resposta seguindo a ordem da figura abaixo? A gente sabe que esse ângulo aqui tem 90 graus. O segundo. Como temos 12 números no relógio, uma volta completa equivale a 360, dividindo por 12, temos 30 graus. Ou seja, a cada hora aqui são 30 graus. Se temos 3 horas, 90. Se aqui está marcando 4 horas, 120. 4 vezes 30. E aqui o relógio está marcando 7 horas, 7 vezes 30, 210. Então, nessa ordem, a gente obtém a resposta da letra C. Tá aqui mais bem explicadinho. Retomando, aqui, um edifício tem a numeração dos andares começando no térreo e continuando com o primeiro, segundo, terceiro até o último andar. Uma criança entrou no elevador e, tocando no painel, seguiu uma sequência de andares, parando, abrindo e fechando a porta em diversos andares. A partir de onde entrou a criança, o elevador subiu 7 andares. Então, a criança estava no andar X, a gente não sabe que andar é esse. O elevador subiu 7 andares, em seguida desceu 10, desceu mais 13, subiu 9, desceu 4 e parou no 5º andar.
Resolvendo essa expressãozinha numérica aqui, ó, a gente vai somar os que são positivos, então a gente tem mais 16, 7 mais 9, e agora juntando todos os negativos a gente tem 27. Efetuando isso aqui agora, a gente tem que x menos 11 é igual a 5. Ou seja, o andar que a criança estava tem que ser o 16. Para que quando a gente efetuar essa continha aqui, a gente obtenha o 5. Então a gente sabe que ela estava no andar 16 e que o elevador parou uma vez no último andar do edifício. A gente tem que prestar atenção nesse detalhezinho. Então, se ela estava no andar 16 e subiu 7, ela foi parar no andar 23. Depois desceu 10. Nessa que ela desceu 10, ela foi parar no andar 13. Desceu mais 13, foi parar no térreo. Subiu 9, foi pro 9º andar. Desceu 4 e parou no 5º. Então a ordem está certa. Se ele tocou uma vez no último andar do edifício, desses números aqui, o último andar é o 23. Então, alternativa C, 23º andar. Lá eles costumam brincar fazendo carimbos com pedaços de borracha em forma de sólido geométrico. É o que a gente precisa saber. Utilizando o sólido de borracha em forma de pirâmide, cone, esfera e cilindro, Laís pretende fazer alguns carimbos para carimbar um círculo. Qual das alternativas abaixo, todos os sólidos de borracha permitem que ela construa um carimbo desejado? Se for uma pirâmide, por exemplo, uma pirâmide de base quadrada, ela não conseguirá fazer um carimbo numa forma de um círculo. Então, a gente já anula essa questão, por causa da pirâmide. Aqui é a pirâmide e aqui é a pirâmide. Os sólidos que têm forma de cone, ou seja, ela conseguiria carimbar uma esfera, que por si só já é um círculo, e um cilindro. Que também ela conseguiria fazer um círculo carimbando. Então a gente tem a alternativa D, os sólidos de borracha que tem sua forma de cone, de esfera e de cilindro. Para a resolução da última questão, a gente tem que se atentar ao detalhe que o percentual é qualquer número sobre 100. Se for 20%, 20 sobre 100. Se atenta nesse detalhe, vamos lá. A receita de uma vitamina tem em sua composição 25% de leite. Se Beatriz, ao fazer essa vitamina, se descuidou e colocou 2 vezes a porção de leite, qual o percentual de leite da vitamina de Beatriz? Ou seja, a gente pode considerar a vitamina como 100% e ela se descuidou e adicionou 25%. Esses 25% a mais de leite representa 1/4. Quando a gente colocar os 25 sobre 100 como exemplo dado, e simplificando, a gente tem 1/4. Fazendo a mesma coisa desse lado, a gente tem 1. Então a gente tem que um valor da vitamina, uma vitamina no caso, né, os 100% dela, mais esse 1/4 de leite, nos dá agora 5/4 de uma vitamina. Ou seja, ela adicionou nos 100% da vitamina, ela ainda adicionou lá mais 1/4 de leite. Já que ela colocou 2 vezes a porção, então já tinha 25% e ela adicionou mais 25%. Desse modo, a gente quer saber qual o percentual de leite da vitamina. O de leite
é 2 vezes os 25%, que são 50%. Colocando isso aqui, transformando isso aqui numa fração, a gente tem 1/2. Logo, a gente tem o seguinte, que os 5/4 da vitamina representam agora o novo 100% dela. Ou seja, toda a vitamina está representada aqui. Já o leite, que é 1/2, a gente ainda não sabe o quanto ele representa em porcentagem. Então a gente vai usar o x. E aqui a gente vai só fazer uma multiplicaçãozinha cruzada. A gente tem que 5/4x é igual 1/2 vezes 100. A gente tem 50. Passando agora esse número para cá, a gente tem x, que é igual a 50. Se ele estava multiplicando, dividindo por 5/4. Aqui a gente tem uma divisão de fração. Aí você poderá, mas a primeira não é uma fração. Todo número a gente pode representar com a fração, colocando 1 abaixo dele. Para a divisão de fração, a gente vai multiplicar. Repete a primeira, então é 50/1. E a gente vai multiplicar pelo inverso da segunda. Se antes a gente tinha 5/4, agora a gente vai ter 4/5. 50 vezes 4, 200, dividido por 5. 200 dividido por 5, 20 dividido por 5, 4. Vai sobrar 0. E esse 0 a gente vai adicionar aqui. Então a gente tem 40%. Essa tabela aqui era a vitamina e aqui a porcentagem. Então se a gente encontrou esse valor aqui, o 40, como ele está embaixo da tabela da porcentagem, então, por cento. Nessa nova vitamina, 40% de toda ela é leite. Então, alternativa C.